A Copa de 2018 foi incrível, mas teve coisa ali que não dá pra aceitar até hoje. Gol contra, pênalti duvidoso, eliminação por cartão amarelo e até frango em jogo decisivo. E hoje a gente vai relembrar os 5 momentos mais injustos da Copa de 2018. Comenta aí qual injustiça te deixou mais puto nessa Copa. E bora começar. Senegal fez história na Copa de 2018. Jogou bem contra a Polônia e empatou com o Japão e deu trabalho pra Colômbia. E terminou a fase de grupos empatando tudo com o Japão. Ponto, saldo de gols, gols marcados, confronto direto, tudo igual. Mas sabe o que decidiu quem avançava para as oitavas? O número de cartões amarelos. Sim, Senegal teve 2 cartões a mais e foi eliminado por falta de fair play. É isso mesmo, não foi gol, não foi futebol. Foi cartão amarelo que tirou a seleção africana que estava encantando o mundo. Foi a primeira vez na história das Copas que o fair play decidiu uma classificação. E para muitos, foi a maneira mais cruel de poder dizer adeus. E falando em decepção histórica, o que aconteceu com a Alemanha nessa Copa foi ainda mais bizarro. Antes da Copa de 2018 começar, a Alemanha era favoritaça, atual campeã do mundo com um elenco absurdo. Mas teve um pequeno problema no caminho. O Bolívia do Desimpedidos deu uma cueca amaldiçoada pro Thomas Müller usar. Parece brincadeira, mas se você viu o que aconteceu, você sabe que não foi. A Alemanha estreou perdendo pro México e no segundo jogo contra a Suécia foi por tudo ou nada. Foi na raça, no último lance do jogo, que o Kroos fez aquele gol de falta espetacular salvando o time. Mas aí veio a Coreia do Sul, a seleção mais desacreditada do grupo. A Alemanha precisava classificar só com um golzinho, um só. Tentaram, bombardearam, jogaram o time inteiro no ataque, mas esqueceram de uma coisa: no desespero, a defesa ficou exposta. E aos 91 minutos a Coreia fez o primeiro, e aos 96, com o goleiro Neuer perdido no ataque, veio o segundo da Coreia. E a Alemanha foi eliminada na fase de grupos pela primeira vez em 80 anos. De favorita a piada em 3 jogos, e tudo começou com uma cueca zicada. E falando em tragédias, o que aconteceu com o Japão nas oitavas foi ainda mais brutal. O Japão encantou o mundo em 2018 jogando com coragem, com intensidade, e contra a Bélgica nas oitavas parecia que o impossível ia acontecer. Haraguchi abriu o placar e Inui fez o segundo num golaço de fora da área. 2-0 pro Japão. A vaga nas quartas estava nas mãos contra o Brasil. Mas aí a Bélgica acordou. E com 24 chutes no jogo, eu repito, 24 chutes, Vertonghen diminuiu de cabeça num lance estranho, Fellaini empatou também de cabeça e aos 90 mais 4, o Chadli virou o jogo num contra-ataque mortal. O Japão caiu no último lance, de pé, com honra, mas caiu. E sabe o que é mais bizarro? Depois de ver um time aguentar 24 chutes e quase fazer história, eu olho aqui e vejo que 99% de quem tá assistindo esse vídeo não é nem inscrito no canal. Cara, isso é tão inexplicável quanto aquele jogo. Então já se inscreve e ativa o sininho, porque aqui pelo menos você não vai cair no último minuto. E falando em cair no detalhe, o que aconteceu com o Brasil contra a Bélgica foi ainda mais dolorido. A Copa de 2018 era nossa. O Brasil chegou nas quartas contra a Bélgica jogando como um dos melhores times do torneio. 3 vitórias, 1 empate, 7 gols marcados, só 1 sofrido. Mas no jogo mais importante, que valia a cura do câncer, o fim da fome, tudo que podia dar errado deu errado. Sem Casemiro, suspenso, o Brasil entrou com Fernandinho. E logo aos 13 minutos, gol contra. Poucos minutos depois, Lukaku fez a jogada que mudou tudo. Arrancou sem separado e tocou pro De Bruyne. E ele acertou um chute impossível no canto do Alisson, 2-0. A seleção ainda lutou. Firmino entrou e Douglas Costa incendiou o jogo. Renato Augusto diminuiu de cabeça com uma pintura e a gente massacrou a Bélgica o segundo tempo inteiro. Foram 26 finalizações do Brasil e só 9 da Bélgica. Mas o Courtois estava no melhor dia da vida dele até aquele momento. E tem mais. Pênalti claríssimo em Gabriel Jesus que o VAR ignorou. E a chance inacreditável que o Renato Augusto perdeu depois do gol. A bola limpa que o Coutinho deu para empatar e isolou. E no último lance do jogo, o Neymar bate colocado com a bola no ângulo e o Courtois defendeu de novo. O Brasil caiu lutando, amassando e jogando mais do que a Bélgica. E é por isso que essa derrota doeu tanto. Porque diferente de 2014, dessa vez a gente jogou pra ganhar. Mas mesmo assim, algumas escolhas pesaram. O Tite não abriu mão da sua panela, insistiu com o Gabriel Jesus mesmo sem render e não colocou o Firmino de titular. E apostou no Marcelo, que fez uma Copa muito abaixo do Felipe Luiz, que estava jogando muito mais. Douglas Costa, ele realmente se lesionou entre os jogos da Costa Rica e da Sérvia, e por isso não era titular. E o William fez um jogaço contra o México. Por isso que ele bancou o Douglas Costa contra a Bélgica. E sobre o Casemiro, todo mundo falou por 4 anos que sem ele a gente não ia parar contra-ataque. Mas contra a Croácia em 2022, ele também não parou. E essa eliminação é a prova de que a Copa do Mundo é cruel. Um erro, uma escolha errada, um goleiro inspirado do outro lado e tudo desmorona. E o Brasil caiu na Copa que parecia ser nossa, a Copa mais fácil desde 2006, e mesmo jogando melhor, a gente caiu. Mas injustiça de verdade foi a do maior craque da história recente, o homem que carregou Portugal inteiro nas costas, a Copa de Cristiano Ronaldo.
A Copa de Cristiano Ronaldo foi o maior exemplo de que às vezes o futebol não recompensa quem merece. E ele começou de um jeito que só um gênio começaria. 3 gols na estreia contra a Espanha em um dos maiores jogos da história das Copas. E mesmo assim ele só empatou. Depois fez mais um gol contra o Marrocos de cabeça como se fosse fácil. E no jogo decisivo contra o Irã, um momento que podia mudar tudo, Cristiano teve um pênalti com a chance de colocar Portugal no caminho certo, em primeiro lugar no grupo, e ele errou. Portugal empatou com o Irã e passou em segundo. E em vez de pegar a Rússia nas oitavas, pegou o Uruguai de Cavani, que tava no melhor dia da vida dele. E ali, a Copa de Portugal acabou. Mas para e pensa comigo. Se o Cristiano tivesse feito aquele pênalti, Portugal teria passado em primeiro e enfrentado a Rússia nas oitavas. E teria passado fácil. Tá louco? Cristiano adorava naquela época ser professor de geografia. Fazia gol contra Moçambique, Luxemburgo. Rússia ia ser moleza. Provavelmente teria passado fácil. Nas quartas, seria contra a Croácia. E Portugal do Cristiano Prime teria passado a trolha neles. Na semifinal, Inglaterra. E aí você sabe, Inglaterra em Copa do Mundo treme igual vara verde. E aí, meu amigo, Cristiano Ronaldo numa final de Copa contra a França, no auge, sem lesão, com sede de vingança depois de sair da final de 2016, quem ganharia? Talvez nunca saberemos. Mas uma coisa é certa, se essa história tivesse acontecido, o tamanho que o Cristiano Ronaldo teria hoje seria imensurável. Ele teria sido o melhor do mundo de forma incontestável, teria ganhado a Copa antes do Messi e colocado uma pressão absurda nesse debate. Mas a vida e a Copa não são feitas de e se, são feitas do que acontece em campo. E esse e se vai ser pra sempre o maior e se da história das Copas. Futebol é isso, né? Feito de injustiças, de heróis que quase foram, de histórias que poderiam ter mudado tudo, mas ficaram no quase. E a Copa de 2018 foi palco de algumas das maiores dessas histórias. Algumas a gente viu acontecer, outras a gente pode só imaginar. Se você curtiu relembrar cada uma dessas loucuras, eu te convido agora a dar o próximo passo. Clica aqui no card e assiste o vídeo completo sobre a Copa de 2018. Um dossiê enorme sobre cada rodada, cada jogo, cada drama, pra você reviver essa Copa do Mundo como nunca. E se você achou que esse vídeo foi intenso, o próximo vai te colocar dentro da história. Te espero lá. Bora! Tamo junto, é só o começo.